Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Carvalho Moraes, eu sou estudante de Engenharia da Computação e vou estar ministrando este curso de Scratch. Essa é a aula 4, já tivemos várias outras aulas anteriores e os projetos. Na aula passada a gente teve a parte 2 do projeto final, né, que a gente estava fazendo. E agora a gente vai introduzir estruturas condicionais e sensores. Bom, estruturas condicionais. Em estruturas condicionais, a gente tem alguns blocos que fazem condições para a gente. Por exemplo, esse bloco aqui é se a condição que tiver aqui dentro for verdadeira, então ele executa o que está aqui dentro. Se for falso, ele pula aqui para baixo e continua, né? Então, se ela for verdadeira, ela vai aqui para dentro. Aí, se ela não for verdadeira, se ela for falsa, ela já pula aqui para baixo. Se ela for verdadeira, ela executa o que está aqui dentro e depois pula aqui para baixo. Entendeu? Então, aqui, ó, se a condição for verdadeira, executa um comando, ou seja, executa os blocos de comando que vão estar aqui dentro. Eu vou mostrar um exemplo mais para frente para vocês entenderem. Esse aqui, ele já é um mais completo. O que esse aqui faz? Então, se for verdadeiro, ele executa isso aqui. Se não for verdadeiro, ele executa o que tiver aqui dentro. Depois que um dos dois terminar, ele vai aqui para baixo. Então, imagina o seguinte, que eu quero logar. Eu quero entrar num site. Então, eu tenho aqui, olha, usuário e senha é igual? Se o usuário e senha é igual, entra dentro do site. Se não, emite a mensagem: ocorreu um erro de autenticação. E aí, o que acontece? Aqui embaixo, ele executa os comandos que são iguais. Por exemplo, assim, olha, eu ainda consigo clicar em home, eu ainda consigo fazer as outras coisas. Então, aqui embaixo eu executo os comandos depois disso aqui, depois dessas condições. Os sensores são onde vai ficar essas condições. Então aqui, ó, se aí tem uma condição aqui. Então eu posso colocar se tocando no ponteiro do mouse, se tocando na borda, o personagem estiver tocando na borda, se o personagem que você tá estiver tocando numa cor branca, ou se a cor verde aqui, verde claro, estiver tocando numa outra cor verde escura, por exemplo. Entendeu? Então, isso aqui são sensores que vão estar dentro dessas estruturas condicionais. E é isso que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, aqui eu boto um se, coloco tocando no ponteiro do mouse. E aí o que eu vou colocar? Vou colocar mova 10 passos. Ou seja, quando eu tocar. Eu só vou colocar esse repita para ele ficar aparecendo, tá? A estrutura condicional toda hora. Porque se eu coloco só o negócio, quando ele clica, ele só vai verificar naquela hora, né? Então, ó, se eu colocar ali se. Aí eu vou botar ali o tocando o ponteiro do mouse. Então o que acontece? Quando eu dou um clique aqui, ele vai verificar na hora. Tá tocando o ponteiro do mouse? Não. Então ele vai executar aqui embaixo e vai parar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou pegar um sempre. Para quê? Para ele sempre estar executando isso. Então ele sempre está verificando. Tá tocando no ponteiro do mouse? Tá tocando no ponteiro do mouse? E aí é isso. Aqui, ó, vamos ver. Aqui eu vou colocar o quando for clicado, né? Vou botar o sempre também para sempre ficar verificando. Um se e um se não. Então, quando estiver tocando no ponteiro do mouse, mova 10 passos. Quando não estiver tocando no ponteiro do mouse, mova menos 10 passos. Aí o que ele vai acontecer? Quando eu der o play, ele vai para trás, porque ele sempre vai estar o sinão. Quando eu paro de clicar, ele volta. Quando eu clico, ele vai para frente. Tá vendo? Clico, ele vai para frente. Paro de clicar, ele volta. Beleza? E um exemplinho 3, né? Que é o tocando na cor branca, né? Então, quando ele tá tocando na cor branca, ele dá o true, né? Quando ele tá tocando em outro tipo de cor, ele dá o false porque ele não tá tocando. Então, o personagem tá tocando na cor branca. Aí, por exemplo, ali, ó, vamos colocar, por exemplo, a cor preta, né? Que é o que tá em volta dele. Se a cor preta estiver tocando na cor branca, vamos ver. Se estiver tocando na cor branca, ó, verdadeiro, porque o que está em volta dele aqui é preto e ele está tocando no branco. Agora, se eu colocar ali, por exemplo, no amarelo, tá vendo que deu false? Por quê? Porque ele não está tocando. Vamos ver se ele vai falar. Ó, eu vou colocar isso aí, ó. Tá vendo? Mesmo se
eu tiver que ser preto e ele tiver essa cor, o que que é? É o personagem está tocando na cor de fora, tá? Não, você não pode falar, ah, o preto tá tocando no laranja, mas não é verdadeiro. Porque o laranja e o preto, ele tá no mesmo personagem. Você tem que focar nos outros personagens. Se esse personagem, se a cor desse personagem está tocando na cor de outro personagem. Beleza? Ok. Esse aqui, ó, é para mim saber a distância. Então é o seguinte, imagina se eu tenho algum programinha que eu quero saber qual que é a minha distância do fim do jogo. Então, dependendo da distância do personagem, ele vai mostrar aqui pra gente. Então, ele só vai te dar um número, ele te retorna um número. Ele não vai executar nada, ele só vai mostrar para você o número. Ó, ele tá com, por exemplo, a distância de 10 centímetros, a distância de 20 centímetros. E aqui eu tenho um sensor que é um de pergunta, ou seja, o personagem vai fazer uma pergunta. Então, imagina o seguinte, coloquei ali, qual é o seu nome? E botei, pergunte e espere. A resposta é o usuário que vai responder. E quando o usuário responde e dá um Enter, essa resposta é armazenada aqui. E aí toda vez que eu clico em cima, ele aparece a resposta. Então, por exemplo, ó, quer ver, ó? Vou lá. Pergunte, né? Ali eu vou botar a distância, né? Ali tem a distância. Então, qual que é a distância do personagem, né? Que eu tô clicado aqui, deste ator para esse ator aqui. Ó, agora qual que é a distância do ponteiro do mouse? Tá vendo que ele vai... Aqui eu teria que, teoricamente, chegar mais perto, né? Aí, ó, tá vendo? Pronto. E aí eu tenho o quê? Pergunte seu nome. Se eu escrever aqui, ó, por exemplo, vou escrever Rodrigo, a resposta vai estar Rodrigo, tá vendo? Ó, Rodrigo. Quando eu perguntar, tá vendo? Quando eu perguntar, vou escrever Gustavo, a resposta vai ser Gustavo. É isso. E aí aqui eu tenho verifique se a tecla, isso aqui são todos sensores. Todos esses sensores que eu estou explicando, você vai ter que vir aqui e colocar nessas condições. Então é para isso que servem os sensores, é para você fazer essas condições. Então, por exemplo, tecla espaço pressionada, se a tecla espaço estiver pressionada, ele vai mandar um true. O que é true? É verdadeiro. Se for verdadeiro, por exemplo, ele executaria o comando que estivesse aqui dentro. Se ele fosse falso, ele executaria o que estivesse ali. Ele verifica se o mouse está pressionado. Se o mouse estiver pressionado, ele executa também, ele dá true. Ele vê qual que é a posição X do mouse e a posição Y do mouse. Então vamos lá. Ali eu até coloco quando for clicado. Vamos ver se eu vou colocar sempre, né? E vou botar um se. Se a tecla espaço for pressionada, eu dou 10 passos. Então ali eu estou clicando na tecla espaço. Clico na tecla espaço, ele vai. Aí eu só estou trocando ali ó, o negocinho. Então, mouse pressionado. Então, toda vez que eu clicar com o mouse, tá vendo? Ó, ele vai menos 10 passos. E é isso que... Então, é para isso que servem essas estruturas. Aqui, ó, eu tô vendo qual que é a posição de X e Y do mouse, tá vendo? Mesmo se eu movo o bichinho, não muda. O que muda é do mouse, ó. Y do mouse, X do mouse. Tá vendo? Ele não muda. O personagem não tem a ver com a posição X do mouse e Y do mouse. Isso aqui, X e Y, ele tem a ver com o seu mouse mesmo. Por quê? Porque ele quer saber, às vezes você quer saber aonde que o usuário está com o mouse. O usuário está em cima do personagem, está longe do personagem. Então você tem tudo isso aí para verificar. Isso aqui eu defino o modo de arrasto do personagem. Então, por exemplo, assim, o que é o modo de arrasto? Aqui tá vendo que eu posso puxar o personagem? Que eu vou até puxar ali depois. Eu puxo esse personagem, tá vendo? Aqui, ó, dá pra mim puxar. No programa original, na hora que você emite, ele não vai ter. Ele vai estar não arrastável. Mas quando eu defino um modo para arrastável, quer dizer que no jogo eu consigo arrastar. Então imagina o seguinte, eu quero fazer, por exemplo, uma barrinha de progresso. Uma barrinha de progresso não, uma barrinha de som. Então eu preciso que aquilo seja arrastável para me aumentar e diminuir. Aumentar e diminuir. Se eu quero saber o tamanho do meu personagem, imagina o seguinte, eu estou num jogo, né?
E, por exemplo, o Mario Bros. Imagina que o Mario Bros bateu num outro personagem. Eu preciso verificar o tamanho do Mario Bros para ver, ele já é pequenininho? Se ele for pequenininho, ele morre. Mas se ele é grande, ele fica pequenininho, né? Porque o Mario Bros é que tem aquele cogumelo, né? Quando você pega o cogumelo, você fica grande. Se você bate em alguma coisa que você iria morrer, você diminui. É a mesma coisa aqui. Aqui eu vou verificar o tamanho. Então, isso aqui, ele vai te retornar um valor. Aí você usa esse valor para o que você quiser. E aqui você também pode saber quais são os dados. Por exemplo, qual que é o ano, o mês, o dia. Isso aqui você pode usar naquelas mensagens, né? Falar, hoje é dia, aí aparece o dia. Hoje é o ano, aparece o ano. E aqui eu tenho o número de dias desde 2000, tá? Então, quantos dias foram desde 2000? E aqui é o nome do usuário. Imagina o seguinte, se a pessoa que está jogando, ela tem uma conta no Scratch, isso aqui vai mostrar qual que é o nome dele. Então, qualquer pessoa que entrar, imagina o seguinte, se eu quero fazer um negócio meio personalizado, que o personagem fala, olá, tudo bem, Rodrigo? Então, ele vai aparecer o nome do usuário. Olá, tudo bem? Nome do usuário. Então, por exemplo, aqui eu boto no modo arrastável, né? Então, ali, ó, tá vendo? Eu botei para compartilhar, tá vendo? Ó, no compartilhar, eu coloco o modo arrastável. Quando eu coloco o modo não arrastável e eu coloco no compartilhar, ó, tá vendo? Ele não arrasta, porque é o padrão. O padrão é não arrastável. Então, se eu coloco arrastável lá no compartilhar, ou seja, no jogo original, consigo ver. Esse aqui, ó, tá vendo que ele tem vários tipos, né? Esse aqui do tamanho, ele tem número de cenário, nome, várias coisas, né? Peraí. E aqui aparece o mês, né? Qual que é o mês, qual que é o minuto, quantos números de dias desde o dia 2000, o nome do usuário, por exemplo, aqui é o nome do meu usuário é Rodrigo61 no Scratch, tá vendo? Esse é o nome do usuário. E é isso. Agora a gente vai para o projeto parcial. O projeto parcial é o quê? Cria um alfabeto com o seu nome e quando você passar o mouse em uma letra, ele muda para uma fantasia para objeto de um animal ou objeto com a mesma inicial. Então, por exemplo, ali, eu vou ter ali Karen, né? Então, isso aqui é o projeto. Então, eu coloquei Karen, que é a coordenadora do projeto. Vamos lá. O que eu vou fazer? Karen, K. O que é K? Ketchup. A, abelha. R, rato. I, indígena. N, nariz, né? E aí o que eu vou fazer? Aqui, ó, no próprio programa, ele tem algumas coisas para você. Por exemplo, ele tem personagens que são letras. Então eu posso pegar essas letras. Por exemplo, eu peguei o K, o A, o R, o I e o N. E aí eu vou o quê? Vou adicionar. E aí, lá naquela opção, lembra que você tem uma opção para você mudar, adicionar fantasias? Então eu vou escolher uma fantasia e vou colocar, por exemplo, posso pegar da internet, isso aqui eu peguei da internet, um ketchup. Ou seja, ou a fantasia é um K, ou a fantasia dele é um ketchup. E a mesma coisa para todas as outras. Então, por exemplo, eu coloquei, virou K, coloquei, virou A, ó, K, A, o R de rato, de indígena e o N de nariz. Tá vendo? Então, por exemplo, no K, sempre vai estar executando quando ele iniciar, então sempre vou estar executando. Se tocando o ponteiro do mouse, então se eu tiver em cima do K, ele está tocando no ponteiro do mouse, ele muda para fantasia de ketchup. Se ele não estiver tocando o ponteiro do mouse, ele muda para cá. Então ele vai fazer o seguinte, se ele estiver tocando, tá vendo? Ó, tá tocando, virou ketchup. Não tá tocando, virou K. Toquei, virou ketchup. Não toquei, virou K. E eu vou fazer isso para todos. E aí, para você saber como que você vai fazer o seguinte, ó. Por exemplo, a hora que você adicionar ator aqui, ó, tá vendo que aqui eu coloquei para adicionar ator? Selecione um ator. A hora que você colocar para adicionar ator, você vai adicionando aqui embaixo, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai adicionar o ator K, depois o ator A. Na verdade, vai ser seu nome, né? No meu caso, seria o ator R, ator O, ator D, ator R, ator I. Então, você vai adicionar todos os atores do seu nome. Então, por exemplo, aqui foi o K. Aí eu venho lá embaixo, adicionar. Adiciono o A,
Venho lá embaixo, adicionar, adiciono um R, adiciono o I ou adiciono um N. Depois disso, eu vou no personagem, por exemplo, no K. Venho em fantasia, aí vai aparecer essa tela, e aí eu venho aqui em escolher fantasia e eu adiciono uma fantasia, ou seja, eu adiciono uma fantasia, por exemplo, K é ketchup. Então você faz isso para todos, com um objeto, animal, o que você quiser. E aí você adiciona. Aí na hora de você programar, quando ele estiver tocando no ponteiro do mouse, ele vai mudar para a fantasia do objeto. Então, quero que ele mude para ketchup. Quando ele estiver tocando, quando ele não estiver tocando no ponteiro do mouse, ele vai ficar na fantasia do bloco K, entendeu? E é isso que ele vai fazer. E aí tem o projeto final, que é para você criar as leis da física do pulo. Por quê? Porque eu quero que quando o meu passarinho, esse aqui do Flappy Bird que a gente estava criando na aula passada. Eu quero que quando eu dar um espaço no meu passarinho, ele tenha uma gravidade, ou seja, ele caia. Eu também quero que tenha, por exemplo, ali eu crio uma variável da gravidade. Então eu quero que tenha uma variável para controlar quanto que ele está caindo. Então imagina o seguinte, você sabe quanto mais tempo você fica no ar, mais rápido você está caindo, né? Ali é a mesma coisa. Então, se ele é um objeto que está caindo, eu preciso de uma gravidade para ele cair mais rápido conforme ele cai. A mesma coisa para ele estar vivo. Eu quero saber se ele está vivo ou morto. Então, eu preciso criar uma variável para quando ele bater em algum lugar, o vivo vire zero. E esse negócio de variável eu vou explicar mais para frente. Mas aqui é mais para a gente entender. E aplicar a variável da gravidade para o pulo, ou seja, eu quero que quando eu aperte espaço, ele vai adicionando a variável da gravidade e pum, caia. E aplicar as condições de vivo e aplicar o vivo nas condições, ou seja, eu quero que o programa pare quando ele bater e fale, olha, ele está morto, entendeu? Então, primeira coisa, criar variáveis. Essa parte aqui eu dei uma puxada porque a variável é mais para frente, mas a gente vai só explicar aqui como que cria uma variável. Isso aqui vocês não precisam ficar muito na cabeça não, porque eu vou explicar um pouco o que é variável depois. Então vamos criar uma variável. Tem ali, ó, criar uma variável. Eu clico em cima dele. Então eu venho aqui, ó, nesse criar uma variável, eu clico em cima. Opa, ele vai aparecer uma telinha, né, ó, tá vendo? Uma telinha. Nova variável. Aí eu posso colocar, por exemplo, o nome dessa variável, pássaro vivo. Então eu quero essa variável vai ser para definir se o meu pássaro está vivo ou está morto. E essa variável, eu quero que todos os personagens tenham. Então todos os atores vão ter essa variável. Não vai ser só um, todos eles vão ter essa variável em conjunto. Vou criar o pássaro gravidade do mesmo jeito que eu criei aqui. O pássaro vivo, eu crio o pássaro gravidade e vai ter o pássaro vivo. Isso aqui são algumas opções que eu posso utilizar para variável. Isso aqui vocês não precisam saber agora, eu vou explicar mais para frente. Então, por exemplo, eu quero que o quê? Eu quero que meu personagem, né, que quando ele caia, ele bote o pássaro vivo para zero. É que aqui, na verdade, eu só crio as variáveis, né? Eu não adiciono muito. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui ele não está mostrando, né? Mas, por exemplo, quando morreu, pare os scripts no ator e mude o pássaro vivo para 1. Por quê? Porque eu quero que, quando mudar o pássaro vivo para 1, eu quero emitir mensagens mais para frente, né? Então eu estou já preparando o caminho para isso. O que eu faço? Quando eu clico na bandeira, ou seja, quando eu inicio o jogo, o pássaro vivo ele está em 0, beleza? Então aqui, ó, o pássaro vivo ele está em 1 quando ele morre. Então isso aqui é tudo que você tem que adicionar no seu programa, entendeu? Isso aqui você vai adicionando. Então você adiciona no passarinho. Lembra o programa que a gente estava fazendo? Você adiciona no passarinho. Então quando eu receber morreu, pare todos os scripts do ator e aí eu coloco, adiciono aqui embaixo mude o pássaro vivo para 1. Por quê? Porque eu quero que ele fale que ele está morto. E mude pássaro vivo para 0 quando eu clicar na bandeirinha. Ou seja, quando eu clicar para começar o jogo, o pássaro está vivo. Então eu quero que ele mude para 0. Aí isso aqui é aquelas definições que a gente colocou. Defina como 50%, aonde que ele vai estar, posição, tudo. Tá.
A gente tinha feito isso aqui, ó, na passada. A gente vai excluir esse código que é tocando em grama, né? Ele vai adicionando -7, vai girando, a gente vai excluir isso. Vai excluir o pulo também, porque o pulo a gente vai mudar. Ele não vai apontar só para a direção 60, então a gente vai excluir esses dois. São da aula passada. Isso aqui a gente sempre vai estar fazendo. O que que é? É melhorar o programa. Então, a gente está excluindo coisas que para a gente não serve mais, porque a gente aprendeu coisas melhores. Então, a gente vai excluir esses dois e adicionar coisas novas. Por exemplo, aqui quando eu recebi o pulo, eu defini o estilo de rotação para completo, tocava o som, adicionava 35 AY, ou seja, ele subia e ele apontava para 60 graus. Beleza, agora o que eu vou fazer? Quando eu receber o pulo, ele vai mudar o personagem, o pássaro gravidade para 8.5, ou seja, a gravidade vai estar para cima, né? Então ele vai estar para cima. E aí o que acontece? Quando eu der o pulo, o personagem ele vai estar subindo, né? Então ele vai subir 8.5. Aí o que vai acontecer? Ele vai estar vivo? Ah, ele está vivo, né? Por quê? Porque ele não. Isso aqui é uma condição também, tá, galera? Então, se o pássaro vivo. Repita até que o pássaro vivo seja igual a 1. Então, como o pássaro vivo é 0, ele vai continuar repetindo esse laço. Eu adiciono o pássaro gravidade, ou seja, adicionei 8.5. Eu diminuo um pouco desse 8.5 com menos 0.8, então ele vai diminuir. Deixa eu ver se ele tem uma caneta aqui. Será que ele tem uma caneta? Então, vamos colocar uma anotação. Não tem, né? Não tem. Mas aqui, o que ele vai fazer? Então, ele vai estar 8.5. Está subindo, né? 8.5, porque ele está adicionando em Y, né? Então, 8.5. Aí vai subir 7.7, né? 7.7. Não, 7.7. Então, 8.5 subiu, aí 7.7, aí ele vai subindo e quanto mais ele sobe, menos esse pássaro gravidade vai subir. Aí depois de um tempo ele vai começar a cair, porque o pássaro na gravidade vai estar negativo. Então imagina o seguinte, deixa eu pegar o WordPad aqui. Então vai estar aqui, ó. Então ele vai subir 8.5, aí depois ele vai subir 7.7, aí depois ele vai subir 6.9. Então ele vai fazendo isso, então vamos lá. 8.5 menos 0,8, né? E aí ele vai dar 7.7. Então, em um segundo ele vai subir 8.5, aí 7.7, 6.9, 6.1, 5.3. Ele vai fazendo isso. Então ele vai subindo. Só que cada vez que ele sobe, menos ele está subindo, tá vendo? Ele vai subir menos pixels. Ele vai subindo, aí começa a diminuir, aí ele vai começando a cair mais rápido, e ele vai diminuindo até que ele cai muito rápido. Entendeu? É para isso que serve esse pássaro gravidade. Então tá vendo? Ó, olha o que ele tá fazendo. Então, ó, ele tá subindo, né? Ó, sobe um pouquinho e desce, Tá vendo? Aí ele cai muito rápido, tá vendo? Ó, subiu, pulou e ele cai muito rápido. Ó, tá vendo? Sobe. Então tá vendo que ele começa a subir rápido, aí ele desce. Sobe rápido, desce, sobe rápido. Ou seja, eu subo, ele chega num limite que ele começa a ficar negativo, ele vai caindo, aí eu aperto espaço de novo, ele sobe, começa um limite que ele vai ficar caindo. Entendeu? É isso que eu tô fazendo. E aí o que acontece? Se o pássaro, né, quando eu receber pulo, se o pássaro ele é igual a 0, ou seja, se o pássaro está vivo, lembra que 0 é quando ele está vivo. Então, se o pássaro ele está vivo, ele toca o som, né? Porque a gente quer que ele toque esse som. E aí, eu coloco aquele quando receber morreu. Aí lembra desse aqui, ó? Esse aqui a gente cadê? A gente excluiu esse, né? Quando receber morreu, eu quero que ele pare todos os scripts no ator, mude o pássaro vivo para 1, ou seja, o pássaro ele vai, né? Ele vai de 0 para 1, ou seja, ele vai falar que o pássaro está morto. Ele vá para a camada da frente, né? Sempre deixa ele na camada da frente. Ele toca o som de hit, ou seja, ele dá um pim. Aí depois ele dá um som de dial, que é de morte. Aí ele fica
Então ele dá um som de que ele bateu, e aí ele dá um som como se fosse um som de morte. E aí eu tenho esse ponte para direção 180, ou seja, ele vai virar e já vai cair. E aí o que ele vai fazer? Eu tenho que fazer. Então imagina o seguinte, se o pássaro está lá em cima, se ele bate no cano lá em cima, cadê o cano? Se ele bate aqui no cano aqui em cima, ele tem que cair aqui para baixo, até o chão. O chão é o limite dele. Aqui tá vendo que ele tá caindo antes do chão? Por quê? Porque a gente não implementou esse código. Tá vendo aqui, ó, ele fica grudado. Eu não quero que ele grude, eu quero que ele bata e caia. E é isso que eu tô fazendo. Então, repita até, adicione passo gravidade e ele vai diminuindo aqui até ele cair no chão. E é isso que eu vou fazer, ó. Aí ele vai bater, a hora que ele bater, pum, ele cai. Então vai pulando, pum, bateu, caiu. Entendeu? Na grama, lembra que a grama ela dava, a gente estava fazendo ela andar daquele jeito? Ah, sempre próxima à fantasia. O que eu vou fazer? Eu quero que quando ele morre, ele pare de, tá vendo? Eu quero que ele pare. Tá vendo que ele tá aqui, ó? Vai, anda, aí bati, ele continua andando. Eu quero que quando ele morra, ele pare de andar. Então eu tiro esse sempre e boto um repita até que. Ou seja, ele vai continuar repetindo, aí quando ele morrer, ele para esse código. Beleza? Beleza. E aí, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o mude o pássaro. Mude o pássaro. Ah, aqui que eu vou fazer. Esse aqui, lembra? Esse aqui é aquele código aqui atrás, ó. Esse aqui, cadê? Esse aqui. Deixa eu ver, é esse aqui não. É esse aqui. Esse aqui. A gente fez esse código, não fez? O que eu vou? Vou adicionar duas coisas aqui embaixo. Então, o que eu vou adicionar aqui embaixo, né? Eu vou adicionar um espere até que, ou seja, espere até que a posição dele seja de menos 130. Esse menos 130, na verdade, é aqui embaixo, tá? Ou seja, eu quero que ele espere até que ele estiver aqui pertinho. Para quê? Para ele adicionar 20 a Y e transmitir morreu. Ou seja, é como se ele estivesse tocando na grama. É porque quando eu colocava anteriormente, né? Cadê? Deixa eu ver aqui se eu... Aqui, ó. Aqui eu colocava esse repita até que tocando na grama, né? E aí se ele tocasse na grama, ele transmitiu um morreu. O que eu mudo aqui? Eu mudo que... Eu adiciono essa posição, ou seja, uma posição fixa. Então, é melhor do que tocando na grama, porque às vezes o tocando na grama ele já está muito para baixo, e aí ele toca, porque depende de quantos pixels ele está pulando, né? Então, imagina o seguinte, se ele tá nesse pixel, né? Ele está muito rápido, caindo muito rápido, ele está nesse pixel, ele já pula aqui para baixo. Quando ele faz isso, às vezes ele não toca na grama, né? Então, eu quero que, quando ele estiver abaixo de uma posição X, né? Uma posição Y, ele já toque na grama, né? Seria o tocar na grama. Então ele espera até que isso aconteça. Quando isso acontecer, ele transmite o morreu. Então o que ele vai fazer é o seguinte, ó. Tô pulando, peguei, morri. Mas aí, ó, se eu deixo cair, ó, ele morre. Ó, deixei cair, pum, ele morreu. Você vê que às vezes ele cai mais para baixo do que o outro. Por quê? Porque depende do pixel, da velocidade que ele tá caindo, tá vendo? Ah, olha onde que ele parou. Então vai depender muito da velocidade que ele tá caindo. Por isso que você tem que deixar essa posição fixa, porque às vezes não toca na grama direto, entendeu? Então isso é para evitar bugs no jogo. E é isso, gente. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários, tirar a dúvida com o professor que estiver ministrando o curso. Qualquer dúvida também pode me chamar, né? Que eu vou estar aí. E, né, por fim, eu queria deixar um agradecimento ao campus Poços de Caldas do FSU de Minas. Deixar um agradecimento ao aluno Gustavo Carvalho Moraes, que desenvolveu o projeto comigo, e a coordenadora do projeto, a professora Karen. Se inscreve, curte, dá like, compartilha, né? Tchau, tchau.